A paz do Senhor, meus irmãos, vamos para a lição de número 7. Para nós, uma satisfação muito grande ter cada um de vocês conosco. Já adiantando aqui, não é? Você já pode clicar aí no joinha, não é? Se, obviamente, você concorda que o trabalho que estamos fazendo aqui tem relevância para a sua vida, para o seu ministério, e também você pode compartilhar com outros irmãos e irmãs, porque nós vamos aqui iniciar a nossa meditação. Esta é a pré-aula da lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. É o assunto que nós vamos estar estudando aqui. Estamos nos estúdios do CETADV, junto com o pastor Adovilson Alves de Andrade. Pai do Senhor. Pastor Hércules, aos nossos queridos professores e alunos da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, sejam todos bem-vindos para a lição de número 7. Muito bem, meus irmãos, o texto áureo da lição está em Tiago, capítulo 4, e também o versículo de número 6, e diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A verdade prática da lição diz que devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, porque Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Esta a verdade prática, e nós temos isso como uma regra, não é, aqui no livro de Esther. Se você não teve oportunidade de assistir à lição de número 6, recomendamos que você assista à pré-aula da lição de número 6, porque a lição 6, ela é, na verdade, o início dos estudos no livro de Esther. Então é importante que você pegue, não é, a lição 6 para que você tenha ali a ideia de tudo aquilo que nós vamos estar estudando a partir da lição 6, culminando com a lição de número 13, não é? Quando estaremos encerrando o estudo do trimestre. Então, veja lá, para que você possa ter também atendido essa expectativa, uma vez que fica difícil para a gente poder recapitular, porque o tempo da aula, apenas 1 hora, não é? Fica difícil para a gente aqui. Mas, vamos então para a leitura bíblica em classe. São aqui 2 trechos na palavra de Deus, Esther capítulo 1, versículos 10 a 12, versículos 16 e 17, e também o 19, e depois Esther capítulo 2, versículos 12 a 17. O pastor Adovilson, com a leitura desse primeiro trecho. Muito bem, Esther capítulo 1 e versículo 10. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitzá, Harmona, Bictá, Abactá, Zetar e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista, né? Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão aos seus maridos aos seus olhos, quando se disser: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte o edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. Agora Esther capítulo 2, versículos 12 ao 17. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas, não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai,
eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim, foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Esse, então, o texto da nossa leitura bíblica em classe, um texto bastante extenso, porém importante que você faça a leitura novamente. E se for o caso, refaça a leitura. E se você ainda é professor da Escola Bíblica Dominical e está aqui acompanhando esta pré-aula, você, além de fazer esta leitura, é importante que você também faça pesquisa com base nesses versículos, isso para que você tenha um poder de argumentação ainda maior na hora de apresentação da sua aula, não é? Os objetivos aqui da lição, no primeiro ponto, que são 3 na lição, não é? O primeiro deles é explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. No segundo é refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. E no terceiro e último ponto da lição, mostrar a ascensão de Ester ao posto de rainha. São os objetivos que nós vamos trabalhar aqui ao expor esta lição. Já os hinos sugeridos pela CPAD, hinos da harpa cristã para o devocional da Escola Bíblica, 457, 491 e o 525 está aí para que você possa organizar e bem, não é, o devocional da Escola Bíblica Dominical. Agora, com o pastor Adolfilson, nós vamos para a definição da palavra-chave obediência. Obediência. O que significa obedecer? Marquei aqui, ó, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, obediência significa submeter-se à vontade de, é cumprir ordem de, é estar sujeito, submissão, sujeição. O verbo hebraico traduzido como obedecer é o verbo shemar, que literalmente quer dizer dar ouvidos a. É interessante, pastor, que eu marquei aqui, se obedecermos a Deus, vamos ser abençoados. Quem não conhece o texto de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Se desobedecermos a Deus, seremos amaldiçoados. Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. E eu também trouxe para corroborar, pastor, e senhores professores e alunos, Provérbios 19 e 16, na King James atualizada. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. É o princípio da Com certeza. obediência. Obedeçamos a Deus, seremos aí felizes, né, em todas as áreas da vida. Se nós desobedecermos a palavra de Deus, nós teremos aí que pagar sérias consequências, né, que virão. Muito bem. E sempre quando falamos de obediência, sempre vem aquela palavra de Samuel para Saul, não é? Obedecer é melhor do que sacrificar. Exatamente. Não é? Isso também se tornou uma máxima entre o povo, né? Um dito, mas sempre, com certeza, a obediência é o melhor caminho. Vamos lá então, Deus estabeleceu princípios que são imutáveis, e esses estão nas suas palavras, e é com base nesses princípios que ele governa a todos os povos, independentemente de cultura, de época ou de lugar. Então, quando os princípios que Deus estabeleceu são quebrados, independentemente de povos, de cultura, de época ou de lugar, isso traz sanção, traz prejuízos, traz problemas para aqueles que assim fazem. Então, nesta lição, nós vamos verificar aqui o claro contraste entre as condutas de Vasti e de Ester. A obediente moça judia que ascendeu ao trono da rainha, ou de rainha, de um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa, que à época era de fato o maior império, depois foi derrotado, não é mais? Esta é a verdade. Nós vamos ter então, ao longo da lição, nos pontos, conforme já mencionamos aqui nos objetivos da lição, esse contraste entre a imprudência que Vasti provocou e, de fato, a bênção de Deus e a ascensão de Ester ao posto de rainha do império ao lado de Assuero. Agora nós vamos, então, já trabalharmos o conteúdo da lição, considerando o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. E o tema é exatamente começando pelo rei Assuero. Vamos lá, tópico 1 e o subponto 1, sobre o rei Assuero, filho de Dário. Assuero governou o Império Persa por 20 anos. Está aí a data na nossa lição, não é? Reinando desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias.
Veja bem que muitas cidades mesmo que era governado aí pelo Assuero. É interessante, pastor, que o professor também se localize no mapa, não é? Para ter uma ideia aí dessa colocação, desde a Etiópia, não é? Até a Índia, ou Índia a Etiópia. Realmente é um território vasto, não é? Então, sobre 127 províncias, Esther 1.1 está registrado isso. Seu nome grego é Xerxes, ou seja, Assuero e Xerxes são a mesma pessoa, não é mesmo? Assuero está aí no hebraico, então, e Xerxes no grego. E no terceiro ano do seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias, 127 províncias. Para quê? Para mostrar-lhes a grandiosidade do reino e as suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Veja bem, É meio ano de festa, né? é um tempo considerável, não é mesmo? Agora, veja bem, acredita-se que foi nesta ocasião que Assuero tratou com os seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia. Eu estava dando uma estudada, o seu pai, 10 anos antes, já tinha investido sobre a Grécia e tinha perdido a guerra. Batalha. E de repente agora nós vamos aí nos programar novamente e vamos sim sobre os gregos, não é? Então ele reuniu ali os conselheiros, os generais da expedição militar que faria contra a Grécia. A batalha se transformou em um grande fracasso. O seu pai fracassou 10 anos antes, nós vamos ver na sequência o fracasso também dessa investida, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto. E nós vamos mais adiante agora também, meus irmãos, e ao banquete público e outro exclusivo, nós vamos entender isto agora. Passados 180 dias, ou seja, 6 meses, né? É muito tempo de festa, rapaz. Tempo. Naquela época era exagerado. Era uma coisa de louco. Assuero ofereceu um banquete para todo o povo de Suzã, ou seja, depois que foi para as 127 províncias, para a liderança, agora somente para o povo de Suzã, no pátio do jardim de seu palácio. Havia muito luxo e ostentação, nós podemos imaginar, né? Além de bebida à vontade e uma festa programada para durar 7 dias. Nós encontramos o texto aí, Esther capítulo 1, melhor dizendo, do 5 ao 8. Olha lá, Esther 1:5. Terminados esses dias, no jardim interno do palácio, o rei deu um banquete de 7 dias para todo o povo, que era agora da cidade de Suzã, do mais rico ao mais pobre. E o versículo 6 diz lá, o jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco, tecido vermelho ligado por anéis de prata em colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. E o versículo 7, pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade em diferentes taças de ouro. E olha o versículo 8, por ordem do rei, por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber conforme quisesse. Olha isso, ó. Pois o rei tinha instruído todos os mordomos do palácio que servisse à vontade. Imagina só, 7 dias de festa regado ao vinho. Um luxo grande, né? Lá, você veja aí a descrição dos ambientes, era muito luxuoso o espaço onde eles estavam fazendo essa festa. Né? Agora, Assuero tinha como mulher a rainha Vasti, que alguns estudiosos acreditam ser a mesma Amestriz, citada por Heródoto em seu livro História. Eu trouxe aqui Amestriz, esta lição, ou Amastriz, que significa mulher forte. Foi a rainha da esposa do rei Xerxes, né? Ela é conhecida por sua má reputação, segundo a história, segundo Heródoto, tá certo? Nós temos que deixar bem claro aí. Por sua má reputação entre os historiadores gregos, que a define como uma mulher vingativa, ciumenta e notoriamente cruel. Veja bem, segundo os historiadores, que é o perfil da rainha Vasti, né? Segundo os historiadores, nós não encontramos isso aqui na nossa Bíblia, não é mesmo? Ela também ofereceu um banquete, porém restrito às mulheres do palácio. Portanto, Esther capítulo 1, verso 9, está registrado sobre essa questão que, enquanto isso, a rainha Vasti
também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Ou seja, existiam aí duas festas, né, acontecendo simultaneamente. Lá os homens e ela com as mulheres nesta época aí. Já nessa época o rei fazia festa, não é, com dinheiro alheio, claro que não era dele, né? Mas povo pagava. Pouca coisa mudou de lá para cá, mas vamos lá. Agora, o subponto 3 aqui, desse tópico primeiro, que fala a respeito do banquete da Sueri e a recusa de Vasti, é exatamente o convite que foi feito à rainha. No 7º dia do seu banquete, ou seja, no último dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero, conforme diz a Bíblia no texto de Esther, capítulo 1, versículo 10, já estava em estado de euforia, né? O coração do rei estava alegre do vinho. Isso quer dizer que ele já estava bêbado. Não é? Foi quando ordenou que lhe trouxesse a rainha Vasti, e aí, aspas, não é? Porque faz referência ao versículo de número 11. Foi quando, então, ele pediu que Vasti viesse, e aí o texto diz, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Então, o texto todo aqui, que se menciona Vasti, dá a entender de que, de fato, era uma mulher bonita. Essa é a realidade que nós temos no texto. E a rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei havia enviado para conduzi-la até a sua presença. Veja o texto do versículo 12, diz assim, ó, porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Porque a palavra de um rei, um edito real, não poderia ser de forma alguma contrariado. E aqui o rei havia mandado e ela se negara a estar na presença do rei. E este foi o problema da recusa dela, que vai gerar agora o que nós vamos ver, inclusive no tópico 2º da lição. Fechando aqui então, irmãos, este primeiro tópico, o rei ordena que a rainha Vasti, para acompanhar, não é, o fim de que fora a sua formosura, fosse mostrada aos convivas. Então o rei queria que a beleza de Vasti fosse apresentada para os convivas, ou seja, as pessoas que estavam ali convidadas para aquela festa. E o texto aqui da sinopse do ponto 1 diz que a rainha se recusou. Temos lido aqui Esther capítulo 1 e o versículo de número 12. Agora nós vamos para o intervalo e voltando nós vamos falar exatamente sobre isso. Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Esse é o tema para depois do intervalo, já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu vim aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus.
Retomando a nossa aula, agora tópico 2, Vasti resiste à ordem do rei e é deposta. Assunto para o pastor Adolvilson, a recusa da rainha. Muito bem, o tópico 2, o subponto 1, a recusa da rainha. São diversas as opiniões a respeito das condutas do rei e da rainha nesse episódio. Fontes extra-bíblicas, preste atenção nisso. É importante deixar frisado, né? Exatamente. Tentam justificar a desobediência de Vasti. Conversões que pintam como absurda a pretensão do rei em apresentá-la em seu banquete. Uso de fontes não bíblicas, e é saudável quando servem para declarar sentido ao texto escriturístico. Tem muitos fatos históricos que a gente pode até usar, mas determinados momentos e colocações nós devemos ficar aí, não é? Pelo menos com um pé atrás. Exatamente, Vamos dizer logo devemos os dois, estar né? aí atentos para isso. Contudo, pode levar à prática da exegese. O que é? Exegese é você extrair do texto aquilo que o texto está dizendo. Agora está escrito aí exegese. O que é exegese? Eu insiro no texto aquilo que eu acho que está sendo dito. Então tem uma diferença em exegese e exegese. Inclusive é matéria estudada no nosso curso básico na disciplina de hermenêutica e homilética. Exatamente. Tem ali um tópico do livro que trata a respeito dessa questão. Exegese e exegese. Então, e tem também o exegeges, que alguém coloca no texto uns absurdos que está acontecendo Com aí. certeza, e muita coisa. Então, a exegese, né, quando dão à escritura um sentido alheio ao que foi revelado, ou seja, exegese não podemos dar muita atenção para isso aí. A narrativa bíblica é uma festa pública, acontecia, né, e a rainha recusou atender ao rei. O texto para por aí, né? Fica difícil sustentar algum recato da rainha, principalmente se ela for, como alguns imaginam, a mesma amestriz citada por Heródoto, uma mulher astuta e sanguinária. Aqui, pastor, nós podemos usar uma frase muito conhecida do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter ouvidos. Se a Bíblia não afirma, se a Bíblia não diz, eu também não vou falar. Se ela não fala, eu não ouço. Ou seja, se passar disso, é especulação. Por que a rainha Vasti se recusou a se apresentar diante do rei? Não se sabe. Fica difícil sustentar algum recado da rainha. Então, nós não sabemos o que é que realmente motivou a negação da rainha Vasti se apresentar. A questão abordada aqui na lição pelo pastor Silas Queiroz, que é o autor da revista, é porque há pensamentos de que o rei queria que ela chegasse nua ou seminua na presença dos convidados e que ela não tenha gostado da ideia. Né? Há questões de que, de fato, ela não queria se expor e tal, mas em se tratando de ser verdade aquilo que Heródoto escreveu, certamente não foi esse o motivo. Fato é que ela não foi e isso se tornou um problema. Essa é a situação que se tornou agravante. Porque, uma vez que havia uma palavra do rei, então agora a palavra deveria ser cumprida. Por isso o subponto 2 aqui fala da aplicação da lei. Assuero estava de fato sob a influência do vinho, ou seja, estava embriagado quando ele ordenou a vinda de Vasti. Quem sabe se não fosse sob a influência da bebida forte, não é, da bebida alcoólica, ele não tivesse tomado essa postura. Mas a decisão de depô-la do cargo não se deu de forma intempestiva ou autoritária, ou seja, ele chamou ela sob efeito da bebida alcoólica, mas quando ele decidiu depor já não estava mais sobre esse efeito. Pastor, não podemos esquecer Deus trabalhando. Não tenha dúvida. É aquilo que é a proposta da lição. Exatamente. O Deus que governa o mundo está cuidando da família. Deus trabalhando. E nesse caso ele já estava trabalhando para livrar o povo judeu. E aí algo tinha que acontecer. Por isso você vê aí Aleluia. Deus cercando de todos os lados para que a sua vontade, aquela que ele estabeleceu, que é soberana, se Aleluia. cumpra. Verdade. Apesar da fúria, o rei suportou essa situação que a princípio ficou vexatória para ele, porque o constrangimento público de receber de volta os eunucos sem a rainha era algo que ele não considerava. Ele tinha por certo que
Esther chegaria ali bonita e formosa, Esther não, a Vasti, né, chegaria bonita e formosa para se apresentar para os convivas, o que não aconteceu. Em seguida ele submeteu o caso ao exame dos sábios do reino e entendidos nas leis e no direito dos medo-persas. Quando você lê os versículos 13 e 14, você vê exatamente isso. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram, e aí tem a lista dos príncipes ali que foram submetidos, né, a essa decisão, a essa tomada de decisão. A pergunta que o rei fez demonstrava prudência, porque primeiro ele se precipitou ao chamar Vasti estando embriagado, e a recusa dela agora ele tinha que avaliar prós e contras, não é? Porque quando você lê o versículo de número 15, diz assim, ó, o que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos? Era essa a pergunta que ele agora, de forma mais prudente, estava fazendo para os sábios entendidos das leis aqui do seu reino. Assuero, ele se colocou em uma situação difícil. Essa é a verdade, não é? Quem nunca, né? A autoridade. Quem nunca, não é? Porque agora a palavra real havia sido subjugada e simplesmente desobedecida. Como poderia ele, falando de Assuero, o rei Xerxes, né? Como que agora ele poderia continuar governando o império se não tinha autoridade sobre a sua própria esposa? Ou seja, como ele continuaria agora sendo o rei do império, que era o maior da sua época, não é? Se a sua própria mulher não lhe dava a devida obediência ou não respondia de forma positiva aos seus mandatos, à sua palavra, então isso deixou ele numa situação bastante difícil. Aí você vai observar que, conforme foi observado aqui por Memucã, o conselho que ele deu agradou o rei, e o conselho foi que ele depusesse Vasti. Liderança pressupõe muita responsabilidade. Nos slides da lição que nós preparamos para essa aula, nós deixamos isso em destaque, porque meus irmãos, exatamente assim que a vida nos impõe. Quem é líder já pesa sobre ele automaticamente esta responsabilidade, e muita responsabilidade. Pela grande repercussão, a conduta da rainha, que foi um péssimo exemplo para todas as mulheres do reino, certamente viria à tona, porque foi exatamente a palavra que o sábio aqui, o entendido que foi consultado, o Memucã, deu para o Xerxes, foi exatamente isso. Veja só o que diz o texto do verso de número 17. Olha aí, o texto diz bem assim, ó, porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Ou seja, como a gente diz no nosso popular, pegou mal esse negócio. Não é? Porque no reino todo mundo ia ficar sabendo, especialmente as mulheres, que o rei mandou e a mulher não obedeceu. E aí qual era a preocupação? A gente vai mandar as mulheres e elas não vão obedecer porque a rainha não obedeceu e nada aconteceu. Por isso que o conselho de Memucã foi exatamente que que Vasti fosse deposta. Isso provocaria desrespeito e discórdia nos lares. Veja a sequência da leitura do texto do verso 18. E nesse mesmo dia, as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha. E assim haverá assaz, desprezo e indignação. Ou seja, o problema se potencializaria com certeza. Então o conselho de Memucã agradou tanto o rei Assuero quanto os seus nobres. E ele decretou a deposição da rainha Vasti pela simples desobediência à sua palavra, de não ter vindo até a sua presença e se apresentar ali diante dos convivas. Além disso, ele também enviou cartas, não é?
além de decretar agora que Vasti estava deposta, ele enviou cartas a todas as províncias, estabelecendo que cada homem fosse senhor em sua casa. Ou seja, que aqueles que ali morassem deveriam-lhe o respeito, dar-lhe o respeito. Esse tipo de respeito por imposição, a gente já entende que não funciona. A gente fica curioso para saber o conteúdo dessa carta, porque não foi só certeza, isso. não tem, Se né? não obedecer às mulheres... Então, com certeza, esse tipo de imposição, a gente sabe que traz muito pouco fruto, muito pouco resultado positivo. O ideal é quando esse respeito ele é adquirido pelo convívio. Então aqui, de fato, a gente entende que Assuero ficou numa situação bastante difícil para administrar essa questão aí. Uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente esta: exercer o governo da própria casa, ou seja, que cuide bem da sua casa. A palavra de Paulo, não é, para o Timóteo, no que diz respeito à apresentação e consagração de obreiros. Isso não está sendo observado. É um pós-requisito, é um pré-requisito, que de fato, como o pastor Arthur está salientando, em muitos lugares não está sendo observado. Não está. Nós estamos vendo aí situações completamente estranhas àquilo que é não só o mandamento bíblico, como o costume das nossas igrejas. E aqui, quando eu digo das nossas igrejas, eu me refiro exclusivamente aos costumes da Assembleia de Deus, que isso era amplamente observado e talvez por esse motivo haviam menos problemas do que estamos tendo hoje no que diz respeito a essa questão, especialmente no trato familiar, questão de obreiros, né, que estão no ministério e acabam se perdendo na vida conjugal e vão para o caminho do adultério, e vão para o caminho do homossexualismo, enfim. Obreiros, de um modo geral, que estão se perdendo na vida e no ministério, trazendo problemas para os próprios pastores que os colocaram ali no ministério. Isso, na maior parte das vezes, assim. Quando não, para os lugares para onde esses obreiros são enviados posteriormente. O princípio bíblico é esse: o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da igreja de Deus. A referência que nós temos aí é o texto de Paulo a Timóteo. Na primeira epístola, irmãos, capítulo de número 3, e o versículo 4 e 5, o texto diz assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É a pergunta que Paulo faz no versículo 5, e aqui eu me referi, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5. Fechando aqui o tópico 2 da lição, a recusa de Vasti leva a perder o posto de rainha no reino de Assuero. E aqui nós vemos então a ação direta de Deus para que o seu plano e o seu propósito seja realizado, se cumpra, seja viável a ascensão de Esther. Nós vamos para um intervalo e vamos retornar e vamos falar exatamente sobre isso. Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Muito bem, meus irmãos, tópico 3 da lição, Esther, a judia se torna rainha em terra estranha, na verdade, algo que acaba sendo um contrassenso em relação àquilo que nós estudamos da lição de número 1 até a lição de número 5, quando nós temos o caso ali de Ruth,
não é? Que era uma estranha e porque se casou, porque ela se casou com o judeu, no caso ali, me faltou o nome do abençoado agora? Boaz. Então ela foi beneficiada, teve a sua redenção, a sua remissão. Agora aqui nós já vamos ver diferente. Uma judia que passa a ser rainha junto com o Xerxes, não é? E aqui ela livra o povo de Deus. Olha só como Deus trabalhou. Vamos lá então, 4 anos depois. Muito Passou-se o tempo. 4 anos depois, aí o tópico 13, o subponto 1. Veja bem, há certo consenso, ou seja, não é geral, nem todos concordam, não é? Entre os estudiosos que a escolha da substituta de Vasti ocorreu após a frustrada campanha militar que Assuero lançou contra os gregos. Lembrando que antes, 10 anos antes, seu pai avançou também sobre os gregos e teve derrota, foi derrotado. E agora, né, nós temos esta colocação aqui. A destruição quase total das forças navais persas na batalha de Salamina, ano 480 a.C., forçou seu retorno a Suzã. Pastor, eu estava estudando algo sobre isso e eu trouxe aqui um subsídio. A batalha de Salamina ocorreu em 480 a.C. e teve como principais protagonistas o general e grande estrategista militar Temístocles, não é? De Atenas, e o rei Xerxes I, não é? Filho de Dário I. Xerxes comandou um contingente de cerca de 200 mil homens contra as cidades-estados gregos. Essa batalha de Salamina é uma cidade do lado oriental da ilha de Chipre, e ela é comentada até na história geral, na história secular, nas faculdades é comentado sobre esta guerra, essa batalha, e foi uma batalha naval muito estudada, muito pesquisada na antiguidade, uma das grandes batalhas navais que houve entre os persas e os gregos. E os gregos venceram devido à sua estratégia de guerra. Então é bom que o professor e o aluno pesquisem sobre essa batalha de Salamina. Salamina é uma cidade, conforme já dissemos aí, fazendo parte da ilha de Chipre. Passada a ira, o rei se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele havia decretado. Agora, pastor, é interessante também que eu trouxe aqui essa questão da Salamina, lembrei agora, que nós encontramos em Atos 13, 4 e 5 menção a essa cidade. Olha lá, Atos 13, 4 diz assim: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E o versículo 5, chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e João estava como auxiliar. E é interessante, queridos, que aqui foi na primeira viagem missionária de Paulo, também é mencionado esta cidade aí, tá certo? Então, lá em Esther 2:1, nós acabamos de ler sobre passada a ira do rei. Esther, capítulo 2 e versículo 1, diz lá: depois disso, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. E também temos ali assim, no ano 479 a.C., aconselhado por seus servos mais próximos, Assuero decide escolher a nova rainha. Eu não esqueço de falar para os irmãos, olha Deus trabalhando. Lá em Esther 2:2, então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem virgens lindas para o rei. Nós estamos agora entrando no contexto e realmente no livro histórico de Esther. Tá certo? Muito bem, meus irmãos. Quero lembrar também que no nosso curso básico de teologia, no Livros Históricos, que é esse o módulo que está aqui, nós também temos vários comentários a respeito do conteúdo do livro de Esther, que você pode lançar mão. Se você já é aluno do CETAD, está aí uma oportunidade para que você possa potencializar ainda e agregar a sua aula. Agora nós vamos para o universo da escolha que ocorreu para que Esther fosse aquela chamada pelo rei para ser a substituta de Vasti. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias
Olha. tanto da região da Média como da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre as moças de todas as províncias do reino. No início aqui desta pré-aula, o pastor Adovilson mencionou que isso vai desde a Índia, que é já extremo oriente, não é? E até a região da Etiópia, que é o norte da região da África. Então você vê que é uma área muito grande. Basta. Então, dentre todas essas províncias, o rei falou, olha, vamos pegar uma moça que seja daí. E antes não era. Dessa área. Não, antes não era. Antes era do reino. É Deus só trabalhando. local, né? Não havia restrição quanto à origem. A origem étnica e nem racial. Ou seja, poderia ser uma etíope, como poderia ser uma judia, como poderia ser uma índia, como poderia ser outra mulher ali da região onde nós estamos com os países árabes, enfim, pouco importava a sua etnia. Exato. A única exigência é que deveria ser moças virgens e formosas, ou seja, mulheres bonitas. De fato, é aquilo que o pastor Adovilson já até leu aqui no capítulo 2 de Esther, a partir do versículo 2 até o versículo 4. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. E aí nós destacamos, ele cuida de tudo. Então nós temos a situação de Esther, que era uma órfã criada pelo seu parente, né, Mardoqueu, e obviamente que Deus então estava provendo os meios para cuidar dela, cuidar do Mardoqueu, cuidar do povo judeu e também de alguma forma ajudar o rei Assuero. Veja só, o concurso foi divulgado e muitas moças foram levadas a Suzã, ou seja, foram transportadas de suas terras natais para a fortaleza em Suzã, onde ocorreria o que nós podemos dizer aí de um concurso de beleza, né? Mardoqueu morava próximo ao palácio e com ele a prima Esther, criada como filha. Nesse aspecto aí, Deus já estrategicamente colocou eles para morar ali próximo, né? Levada à casa do rei, Esther ficou sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres, de quem logo conquistou a simpatia. Então a gente vê também que Esther tinha qualidades que iam além da sua beleza física, porque tem mulher que só consegue ser bonita, ponto. Mais nada. Não é? Esther tinha algo que de fato acrescentou as possibilidades dela ser escolhida, porque nela havia uma graça especial. Deus agindo também nesse sentido. Então aqui nós podemos dar um conselho para as irmãs de um modo geral, não é? Busque a graça de Deus na sua vida, viva com simpatia, porque é importante que uma mulher tenha algo mais do que somente beleza, até porque a beleza acaba com o passar dos anos, não é? Além de se apressar em dar-lhe os seus enfeites e alimentos, e 7 moças para lhe assistirem, Hegai, conforme diz o texto do capítulo 2 e o versículo 9, olha só o que diz o texto aí. A fez passar ao melhor lugar da casa das mulheres. Isso é Deus agindo em favor de Esther. A moça, diz o verso 9, e a moça apareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Ou seja, ela teve este benefício, não é? Foi para o melhor lugar, recebeu as moças que ajudavam ela a se cuidar, a se tratar, enfim, a estar perfumada, porque era assim que era nos dias, não é? Para que quando fosse apresentada ao rei, não fosse encontrado nenhuma deficiência ali, nenhum problema, não é? Esse era o tratamento que se dava às mulheres, então, nesses dias. Embora o texto não diga, não há outra explicação. Olha aí, o Deus que estava com José lá, não é, no Egito, estava também com Esther. E aí o texto faz referência a Gênesis 39, versículos 2, 21 e também o versículo 23, que é exatamente a maneira como Deus foi abençoando o José, não é? O José, filho de Jacó, para que ele pudesse chegar à posição de governador de toda a terra do Egito. Deus trabalhando também nesse sentido. Pode dizer. Não só com José. Olha, para corroborar, pastor, Salmo 145, para nós hoje.
E versículo 18, 19 e 20. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Lá no Salmo 145, 19. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. E o versículo 20. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Ou seja, o mesmo Deus que estava com José está conosco hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja aí o contraste. Vasti desobedeceu, por isso foi deposta. Agora o ponto 3 aqui da lição fala sobre a obediência de Esther. E exatamente os motivos que a levaram, né, a ser a sucessora de Vasti no reino de Artaxerxes. Muito bem, o tópico 3 do subponto 13, então. Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o seu povo e a sua parentela. Quando o senhor estava lendo lá sobre o Assuero, Deus colocou no coração de Assuero, a substituta de Vasti não será somente da Pérsia, mas você pode escolher entre todas as etnias. 127 províncias. E apontando justamente para a nossa querida Esther, não é? Então, qual era o seu povo e a sua parentela? Qual a razão desta ordem? Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo de escolha da nova rainha. Lembrando, pastor, que Esther ela foi criada por Mardoqueu, que era primo e tutor dela. Ela era órfã, não é? Olha o que Deus faz, tá certo? Então, olha, veja bem, a escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, não se identifique, né, de qual nação você é. Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Lá em Esther 2 e 10. Esther não tinha, deixa eu mudar aqui, Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibida de fazê-lo. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Lá em Esther 2:11, diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Olha a preocupação, bom, também criou como filha, né? E a preocupação dele muito grande com relação a Esther, né? Havia respeito, cuidado mútuo entre eles, entre Mardoqueu e Esther. O próximo slide, a obediência de Esther, né? Cumprindo os 12 meses, olha aí, de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther 2:17. Eu trouxe aqui, pastor, uma colocação, Esther 2:12 a 23, se o professor quiser ler lá, na versão transformadora. Antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia 12 meses, olha aí, prescritos de tratamento de beleza, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Olha só, são 1 ano de tratamento de beleza. Assim como Esther não está na lição, eu estou lendo aqui, nós, os filhos de Deus, também seremos introduzidos à presença do Senhor. Portanto, precisamos passar por um tratamento de beleza, que é o processo de transformação que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Então, temos aí essas colocações que nós podemos aplicar para os dias de hoje também. Chegar na presença do rei tem que ter mudança, não é mesmo, pastor? Muito bem, a jovem rainha agora, né, Esther, a jovem judia, Esther é levada ao posto de rainha numa terra estranha. É o fechamento aqui desse tópico terceiro da nossa lição, quando falamos sobre Esther, a judia que se tornou rainha em terra estranha. Agora vamos à conclusão aqui da nossa lição. Esther havia chegado ao posto em que no tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos divinos. Deus foi que colocou ela lá. Sem dúvida, está aqui, ó. Deus que governa o mundo. Não podemos entender que isso tenha sido por merecimento, senão ação direta de Deus. É como o senhor falou, cristocidência. É isso aí. Bora lá.
Muito bem, então a Esther havia chegado ao posto em que o tempo oportuno seria um instrumento para cumprir os propósitos de Deus. Então Deus está cuidando da história, Ele não está alheio ao que está acontecendo. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência. Ele tem conhecimento anterior daquilo que vai acontecer. Somente Ele conhece de antemão todos os acontecimentos futuros. Isaías 46:9 diz assim: lembre-se das coisas passadas e das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. E o versículo 10, que está aí na conclusão: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Podemos confiar, voltando para a lição, nossa vida inteiramente à sua direção, pois Ele sabe o que é melhor para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Com isso nós concluímos aqui a nossa pré-aula da lição de número 7. E queremos desde já dizer a você que, se você não viu a lição 6, é importante que você veja, não é, o estudo da lição de número 6, porque nela nós apontamos um norte a respeito daquilo que estaremos estudando durante as próximas lições. Introdução, e né? esta, inclusive, quando falamos a respeito da deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Então você pode nos auxiliar agora compartilhando esta aula. Se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu joinha, não é? O seu like a respeito desta aula. E se você ficou com dúvidas, também coloque nos comentários, porque nós não deixamos ninguém sem resposta. E com isso você também receberá aí o nosso retorno. Desejamos primeiro que Deus abençoe sua vida, a sua família, o seu ministério, que em tudo o nome de Jesus seja glorificado na sua vida e na sua casa. É isso mesmo, forte abraço a todos os nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, a maior escola do mundo. Até a próxima pré-aula, querendo Deus. A paz do Senhor a todos.